E aí, pessoal? Tudo beleza com vocês? Santos na voz. Direto do Hora de Fatos e Curiosidades. A palavra Apocalipse geralmente evoca imagens de fogo e enxofre, eventos catastróficos e o fim do mundo como o conhecemos. Essas imagens são frequentemente associadas a um cenário de destruição total e desespero. Essa compreensão, no entanto, é apenas um vislumbre parcial da complexa tapeçaria do Apocalipse. Há muito mais a ser descoberto e compreendido além das cenas de destruição. O próprio termo se origina da palavra grega apocalipsis, que significa desvelamento ou revelação. É um termo que sugere a revelação de algo oculto, um desvendamento de mistérios profundos. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia cristã, é a principal fonte para esse conceito. Ele é um texto rico em simbolismo e significado, oferecendo uma visão profunda do futuro e do destino da humanidade. Escrito por João de Patmos enquanto estava no exílio, o livro descreve uma série de visões vívidas e simbólicas. Essas visões foram registradas em um momento de grande isolamento e reflexão. Essas visões retratam uma luta cósmica entre o bem e o mal, culminando no triunfo final de Deus e no estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. É uma narrativa de conflito e redenção. O Apocalipse, portanto, não é meramente sobre destruição. É sobre transformação, julgamento e, finalmente, esperança por um mundo melhor. Ele fala de um renascimento e de uma renovação espiritual. As imagens do livro, embora assustadoras para alguns, tinham a intenção de oferecer consolo e encorajamento aos primeiros cristãos que enfrentavam perseguição. Elas serviam como um farol de esperança em tempos sombrios. Assegurava-lhes que, apesar das provações e tribulações do presente, a justiça de Deus prevaleceria e um futuro glorioso os aguardava. Era uma promessa de redenção e de um novo começo. O Apocalipse, em seu contexto original, serviu como uma poderosa mensagem de esperança e resiliência. Ele inspirava os fiéis a manterem sua fé e a perseverarem diante das adversidades. Em sua essência, o Apocalipse nos convida a contemplar a natureza transitória da existência terrena e o poder duradouro da fé diante da adversidade. Ele nos lembra da importância de manter a esperança viva. Ele nos lembra que mesmo em meio ao caos e à incerteza, há sempre esperança de um amanhã melhor. A mensagem do Apocalipse é, em última análise, uma mensagem de renovação e de um futuro brilhante. O conceito de um apocalipse não é exclusivo do cristianismo. Ele é uma ideia que permeia muitas culturas ao redor do mundo, cada uma com suas próprias interpretações e simbolismos. Ao longo das culturas e da história, as civilizações têm lidado com a ideia de um fim para o seu mundo, muitas vezes imaginando-o como um período de grande perturbação seguido de renovação. Essas visões apocalípticas são frequentemente retratadas em textos sagrados, arte e tradições orais. Essas narrativas apocalípticas, embora difiram em seus detalhes, compartilham semelhanças impressionantes em seus temas e motivos. Elas frequentemente envolvem batalhas épicas, desastres naturais e a intervenção de forças divinas ou sobrenaturais. A mitologia nórdica antiga, por exemplo, fala de Ragnarok, uma batalha cataclísmica envolvendo deuses e gigantes que resulta na destruição e subsequente renascimento do mundo. Este evento é visto como um ciclo inevitável de morte e renascimento. Da mesma forma, a cosmologia hindu descreve ciclos de criação e destruição, com cada ciclo culminando em um período de dissolução conhecido como Kali Yuga, seguido por uma nova era de ouro. Este ciclo é uma parte fundamental da visão hindu do universo. Esses paralelos interculturais sugerem um fascínio humano universal pela natureza cíclica do tempo e a possibilidade de um novo começo. A ideia de que o fim é apenas um prelúdio para um novo início é um tema recorrente. As narrativas apocalípticas, independentemente de sua origem cultural, servem como poderosos lembretes da impermanência de todas as coisas e do potencial para mudanças profundas. Elas nos lembram que, mesmo em tempos de grande destruição, há sempre a possibilidade de renovação.
Elas oferecem um vislumbre da capacidade da psique humana de imaginar o pior e o melhor dos tempos, refletindo nossos medos mais profundos e nossa esperança duradoura por um futuro melhor. Essas histórias nos inspiram a perseverar e a buscar um amanhã mais brilhante. Essas histórias, embora frequentemente impregnadas de mitologia e simbolismo, continuam a ressoar conosco hoje, levando-nos a refletir sobre nosso lugar no grande esquema das coisas. Elas nos convidam a considerar como nossas ações presentes podem moldar o futuro e a importância de aprender com o passado. O livro do Apocalipse, com sua linguagem enigmática e imagens vívidas, tem sido fonte de fascínio e debate intermináveis por séculos. Sua interpretação evoluiu ao longo do tempo, influenciada por eventos históricos, mudanças culturais e perspectivas teológicas. Os primeiros cristãos, enfrentando perseguição sob o Império Romano, viram o Apocalipse como uma mensagem de esperança e libertação iminente. Durante a Idade Média, a peste negra, que devastou a Europa no século XIV, alimentou ansiedades apocalípticas, levando muitos a acreditarem que o fim estava próximo. A Reforma, com sua convulsão religiosa e política, intensificou ainda mais esses medos, à medida que diferentes facções cristãs interpretavam o Apocalipse através das lentes de suas próprias doutrinas. O advento da ciência moderna e o iluminismo trouxeram uma abordagem mais racionalista à interpretação bíblica. O Apocalipse, em vez de ser visto como uma previsão literal de eventos futuros, começou a ser entendido como uma representação simbólica da luta contínua entre o bem e o mal, tanto dentro dos indivíduos quanto na sociedade como um todo. Apesar dessas interpretações em evolução, o Apocalipse continua a cativar nossa imaginação. Seus temas de julgamento, redenção e o triunfo final do bem sobre o mal permanecem tão relevantes como sempre. Sinais dos tempos, presságios modernos e previsões do fim dos tempos. O fascínio humano pelo Apocalipse se estende ao nosso próprio tempo, com vários eventos e fenômenos contemporâneos sendo interpretados como potenciais sinais do fim dos tempos. Notícias de desastres e crises são consumidas avidamente, alimentando um ciclo contínuo de medo e especulação. Desastres naturais, como terremotos, furacões e pandemias, são frequentemente vistos através de uma lente apocalíptica, alimentando ansiedade sobre a fragilidade do nosso planeta e a precariedade da existência humana. Esses eventos catastróficos nos lembram constantemente de nossa vulnerabilidade diante das forças da natureza. Conflitos globais, instabilidade política e inquietação social contribuem ainda mais para essas ansiedades, levando alguns a acreditar que estamos vivendo em uma época de turbulência e incerteza sem precedentes. A sensação de que o mundo está à beira do caos é palpável em muitas sociedades. Os avanços tecnológicos, embora frequentemente vistos como um sinal de progresso, também deram origem a novos medos apocalípticos, particularmente no reino da inteligência artificial e seu potencial para superar o controle humano. A ideia de máquinas inteligentes se rebelando contra seus criadores é um tema recorrente em debates e ficções científicas. A urgência de lidar com a mudança climática, com seus avisos terríveis de aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos e extinções em massa, amplificou ainda mais as ansiedades do fim dos tempos, levando alguns a traçar paralelos entre as crises ambientais atuais e as profecias bíblicas. A percepção de que estamos em um ponto de inflexão crítico para o futuro do planeta é cada vez mais comum. Quer se acredite ou não nessas interpretações, a prevalência do pensamento apocalíptico no século XXI ressalta uma necessidade humana profunda de dar sentido a um mundo complexo e frequentemente imprevisível. A busca por respostas e significados é uma constante na experiência humana. Também reflete uma consciência crescente dos desafios que a humanidade enfrenta e a necessidade urgente de ação coletiva para enfrentá-los. A cooperação e a solidariedade são vistas como essenciais para superar as crises que ameaçam nosso futuro comum.
Além do véu, a promessa e o perigo de um mundo pós-apocalíptico. O conceito de um mundo pós-apocalíptico, um mundo renascido das cinzas da destruição, há muito tempo cativa a imaginação humana. Esse fascínio se reflete na literatura, no cinema e nos videogames, que frequentemente exploram os desafios e as possibilidades de reconstruir a sociedade após uma catástrofe global. As narrativas pós-apocalípticas geralmente apresentam um mundo sombrio e implacável, despojado dos confortos e conveniências da vida moderna. Os sobreviventes são forçados a confrontar sua própria mortalidade, lutando não apenas contra os elementos e recursos escassos, mas também contra os aspectos mais sombrios da natureza humana. Nessas histórias, o colapso da civilização se torna um cadinho, testando os limites da resiliência humana e os laços da comunidade. No entanto, em meio à devastação, também há esperança. As narrativas pós-apocalípticas geralmente destacam o espírito humano duradouro, nossa capacidade de compaixão, engenhosidade e a vontade de reconstruir. Servem como contos de advertência, lembrando-nos da fragilidade do nosso mundo e da importância de valorizar o momento presente. Em última análise, essas histórias nos convidam a imaginar futuros alternativos, a contemplar as escolhas que fazemos hoje e suas consequências potenciais para as gerações futuras. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários, e se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Afinal, o que está em jogo aqui não é só o fim, mas o que faremos até lá.